Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal literário. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Hamlet, de William Shakespeare. Eu li aqui nessa edição da editora Nova Aguilar, que é um box, né, que tá até aqui atrás. Deixa eu mostrar para vocês. É esse box do Teatro Completo, do Shakespeare. Eu já tinha visto esse box outras vezes. E esse ano eu comprei de uma amiga que estava se desfazendo de alguns livros dela. E aí ela vendeu ele num precinho mais interessante. E eu acabei comprando. Esse primeiro tem só as tragédias e comédias sombrias. O segundo tem comédias e romances. E o terceiro, peças históricas. Aí o livro tem essa... Eu não lembro o nome disso, gente. Uma capinha, né? O livro sem ela é assim, que daria a assinatura do Shakespeare. É livro de capa dura, né? E tem duas fitinhas de marca-página, né? Porque o livro é um tanto grande. A única coisa que me incomodou um pouco na edição é que ele é folha de, tipo, bíblia, sabe? Uma folha bem fininha, assim, né? Que acaba até marcando o verso com muita facilidade. Se você quiser grifar ou até escrever de lápis, você vê mesmo que a folha já dá uma estragadinha, assim, só de fazer uma simples nota ou alguma coisa assim. Tem algumas pessoas que eu já vi falando um pouco sobre a tradução desse livro. Eu não fiz nenhum comparativo, meu intuito foi conhecer os personagens, a obra em si, então não me apeguei à questão da tradução 100%. Não fiquei comparando nem com outras edições em português, nem com o original em inglês. Não tenho nível de inglês para ler Shakespeare no original. Quem já tentou sabe que não é tão simples assim. É o ápice, é tipo, sei lá, alguém que está aprendendo português querer ler os Lusíadas. É algo um pouquinho mais complexo do que isso, então nem tentei, assim. E aí a gente fica um pouco refém das traduções mesmo, e não, assim, apesar de Shakespeare, né, ser de muitos séculos atrás, etc, e ser famoso e tal, você não acha as traduções das peças dele com facilidade. Eu acho isso até uma coisa esquisita, se você repara. No mercado literário não tem, né? Até a Penguin, por exemplo, que é publica muitos livros, é famosa, né? Não tem tradução de todas as peças do Shakespeare. Eles têm tradução de umas 6, por aí. Então, enfim, você acaba ficando um pouco sem opções, né? Principalmente as peças mais desconhecidas do Shakespeare. Então, enfim. Mas assim, a minha experiência lendo esse não me incomodou a tradução. Teve acho que 2 palavrinhas que surgiram durante o texto que você percebia que... Você entendia o que queria dizer, mas você talvez outra coubesse melhor aqui. Né? Igual tem uma hora que eles usam empresa. Não lembro exatamente o contexto, mas não era empresa, um local de trabalho, não sei, era outra questão. Que aí você fala, talvez essa escolha não foi a mais ideal. Mas foram, né, que eu me lembro, foram uns 2 momentos muito específicos, não chegou a me incomodar a ponto de eu falar, nossa, que tradução horrível. Enfim, então, ok, foi uma experiência positiva. E como eu falei no vídeo de retrospectiva 2024, foi um livro que eu gostei muito de ler, que dá aquele empenho que você quer terminar, que você tá gostando, você quer saber mais, nossa, que bonito. Foi esse nível de leitura, então não chegou a me incomodar. Não sei se foi só uma questão pontual com algumas partes, ou se... Olha mais ali. Essa estante é o playground dele, que na parte de trás não tem livro, né? Enfim, então eu não sei se é alguma questão pontual com as traduções, ou se Hamlet realmente está melhor traduzido, sei lá. Mas vamos à peça em si. Que, gente, eu tô regravando esse vídeo porque eu gravei uma vez, aí eu falei de vários aspectos técnicos, eu não falei do livro, da história, enfim, eu cortei total essa parte. Aí vim regravar. Mas sobre o livro, enfim, Hamlet é um clássico, eu acho que, né, muita gente considera a maior obra de Shakespeare. Realmente é tudo isso, é muito interessante a forma como ele escreve, além de ser muito bonita. É interessante porque ele consegue mostrar a contradição humana, ele consegue mostrar como a gente não é segmentado, sabe? A gente não é uma coisinha só, a gente não sente uma coisa só.
não é unilateral, sabe? Tem a sua hipocrisia, tem a sua mistura, tem a sua ambiguidade, né? Então, Shakespeare faz isso muito bem, principalmente quando ele está colocando os monólogos nos personagens. Você percebe toda a confusão que existe dentro deles, assim. Você fala, nossa, realmente. E é complexo, né? Então, isso é muito legal, ele traduz isso muito bem. É muito interessante a visão que Shakespeare tem de teatro, que é muito parecida com a de Molière, inclusive. Eles têm essa visão de que o teatro pode colocar os nossos erros em cena, os erros da humanidade, e o público, ao ver aquilo, se choca por se reconhecer, e isso pode gerar mudança. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, sei lá, Molière fala isso no começo do livro dele. Ele gostava de colocar os vícios nos personagens, porque aí, por exemplo, sei lá, ele coloca um personagem em cena que é, sei lá, avarento. E aí as pessoas, elas vão assistir a peça, algumas pessoas vão se identificar, falar, nossa, eu tenho algumas atitudes bem parecidas com esse cara. E o riso das pessoas em cima daquele defeito constrange. Então isso seria uma chave de mudança para aquela pessoa perceber que aquilo que ela faz não é legal dessa maneira. Então ali no caso da comédia, aqui no Shakespeare é um pouco para ver se isso causa dor, arrependimento, constrangimento também. Só que não é no intuito da comédia, é dramático, né? E aí, onde a gente vê isso, né? Porque lá, Shakespeare trabalha muito com metateatralidade. Então, ele muito frequentemente coloca atores dentro da peça. O que é muito louco, né? É um ator interpretando um ator. Então, ele sempre coloca um núcleo. Cara, sempre não, porque eu não li todas as peças dele para saber. Mas em muitas delas, ele coloca um núcleo de teatro dentro da peça. E aqui não é diferente. Então, em algum momento da história, aparece um grupo de atores e o Hamlet vai falar com esses atores. E é interessante por dois motivos. Primeiro, porque é aí que fica claro essa função do teatro para o Shakespeare, que ele faz os atores interpretarem exatamente uma cena para ver se aquilo atinge o tio dele. E ele quer ver essa reação, ver se isso causa uma reação no tio dele, ver aquilo em cena. Então você percebe isso, a visão que Shakespeare tinha do teatro, né? A visão talvez da época, né? Já que Molière e Shakespeare são de épocas bem próximas. E outra razão interessante é que tem um momento que ele está conduzindo o ator, é onde ele vai combinar esses detalhes com ele, e você percebe uma veia de direção ali, né? A função do diretor, que a gente conhece hoje, da pessoa que ensaia os atores, que ajuda na dramaticidade, não sei o que, pipipi, essa função ela é mais recente, né? Nesse período era mais, né, a pessoa que escrevia a peça e montava, fazia essa condução, mas, enfim, né, estudando a história do teatro você percebe que tem várias nuances aí, e aqui você reconhece em Shakespeare esse papel, né? Ele tá falando o que ele acha meio brega em cena, como que ele considera uma interpretação mais verdadeira, enfim. Então, tem esse momento que o Hamlet está conduzindo um outro personagem que é ator, que você percebe que é um pouco Shakespeare também dando os pitacos dele, as críticas dele, enfim. Então, isso também é muito, muito legal. Bom, a trama... né, eu não considero um spoiler, caso você não tenha lido e não queira saber, pula essa parte do vídeo, sei lá, mas não considero muito spoiler, mas é uma trama que vai falar bastante sobre vingança, né? O pai do Shakespeare morreu e o tio, né, o irmão do pai do Hamlet, né, o tio dele, assume o trono e inclusive a mulher do irmão dele. E isso já é dito na primeira cena, assim, então, primeira, segunda cena. Então, não considero tanto spoiler, porque é literalmente o que move a história. Não é o plot twist do final, é literalmente onde começa a história. O
que é o fantasma do pai do Hamlet aparecendo para ele e dizendo, olha, estão falando por aí que eu morri, fui picado por uma cobra, não sei o que, mas na verdade eu não morri, o seu tio me envenenou e assumiu o trono e em poucos meses, né, 2 meses após minha morte, já tomou até a minha mulher, inclusive. E ele pede pro Hamlet que ele o vingue, né? E a história é o Hamlet lidando com esse conflito. Que ele fica abismado, como que o tio dele foi capaz de fazer isso, como que a mãe dele também cedeu tão facilmente, como que ele vai organizar essa vingança, enfim, tudo isso. Então a história parte desse pressuposto. E o final, não vou entrar com detalhes, mas é uma tragédia, você já imagina. Se você pensa numa tragédia, você sabe, o final do Hamlet é só... é literalmente só tragédia, não tem nem muito como explicar sem falar exatamente o que acontece. Enfim, então foi uma experiência muito feliz, assim, eu gostei muito de ler. Você entende que por que é tão famoso, porque é assim tudo isso. Tem gente que fala que o roteiro do Rei Leão é exatamente Hamlet, que é mais ou menos isso, né? O Scar mata o Mufasa e tal. Só que a diferença é que no Rei Leão isso é oculto, digamos assim. O Simba mesmo acredita nisso como verdade e isso vai ser mais confessado lá no final, né? Que aí no final o Scar fala, eu matei Mufasa. E os personagens em geral não sabem disso. No Hamlet também não, mas digamos, o público já sabe desde o início, o Hamlet já sabe desde o início, então é um pouquinho diferente, isso não é uma revelação grande lá no final, porque tem que lembrar também, né, que Disney dá uma amenizada, né? Então o final do Hamlet é muito trágico, não daria para reproduzir isso no Rei Leão. Então tinha que colocar algum peso pro final do filme, já que eles não poderiam simplesmente matar todo mundo. O Hamlet, como já tem o final, ele pode fazer o que ele bem entender, então essa informação não precisa ser tão importante pro final. Ela não vai ter um peso muito grande, porque ela já é dita no começo e o final tem o seu peso de outra maneira. Mas enfim, então recomendo muito a leitura de Hamlet. Quem não teve essa experiência, leia Shakespeare, leia teatro, vale super a pena. Eu gosto bastante, não é à toa que eu sou ator, mas de ler teatro assim, é muito legal. Tanto de teatro brasileiro, eu gosto muito do Nelson Rodrigues, de teatro internacional. Você conhece muitas culturas diferentes, muitos autores de países diferentes, porque tem autor de tudo quanto é lugar. Então, super vale a pena e é muito legal, porque é muito curto ler teatro, é muito rapidinho, você lê 2, 3 dias no máximo, você já leu tudo. Se ainda tiver com ânimo, você lê num dia só. Então, são textos bem curtos, principalmente para quem está querendo criar um hábito de ler. Pega peças de teatro, é rapidinho, às vezes, sei lá, tem 60 páginas. E não é um texto de prosa normal, né? Pra vocês observarem, geralmente é assim, né? Tem o nome do personagem, o texto dele. Outro personagem, o texto. Então flui muito mais rápido que uma leitura normal. Super vale a pena. Então é isso. Aquele processo de sempre. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Todos esses processos. Comentem se vocês já leram Shakespeare, se já leram Hamlet, o que vocês acharam, se vocês gostam de ler teatro, quais autores vocês gostam. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Se quiserem me seguir nas minhas redes sociais, deixo na descrição do vídeo, assim como a minha wishlist da Amazon, se você quiser contribuir com o canal, com novos vídeos, com novos livros. E é isso. Até uma próxima.